modo geral, o nosso cliente, quando chega para a gente, ele é muito pouco habituado a essa rotina de atividade física. Tá? Então, a gente tem que entender que é uma mudança para a maioria. E como a gente começa a trabalhar e colocar o método em si? Como eu falei anteriormente, é uma mescla de métodos de treinamento esportivo, onde utilizamos metodologias de esportes variados e as bases metodológicas fundamentais para desenvolvimento em qualquer atividade física. E como foco, a gente começa trabalhando as valências físicas, tá? Os movimentos que a gente coloca são sempre movimentos funcionais, ou seja, que o nosso corpo ele foi feito para realizar, e, obviamente, o padrão de intensidade, né, desde a intensidade mais baixa às altas intensidades, que o treinamento ele exige que você passe por essas etapas, né, para você conseguir ter uma efetividade consistente no teu resultado. As valências que nós trabalhamos são todas, tá? Temos que trabalhar todas elas: força, flexibilidade, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, potência, velocidade, agilidade, precisão, coordenação e equilíbrio. Tá? Coloquei essas valências físicas aqui como base, né, do nosso método, de como a gente precisa, como a gente começa a trabalhar com todos os indivíduos. E os movimentos são as dominâncias, né, os padrões de dominância fundamentais, são dominância de joelho, dominância de quadril, empurrar vertical, empurrar horizontal, puxar horizontal, e as rotações, tá? Que é um plano que nós no nosso cotidiano, digamos, utilizamos muito, e quando vamos treinar o nosso cliente, praticamente ignoramos em certa parte essa questão rotacional. Eu vou estar entrando de forma mais a fundo, mais à frente, tratando diretamente das questões dos planos e eixos aí. E em intensidade, como eu disse, né, a variação dos estímulos, desde o estímulo de nível mais baixo até os estímulos de nível máximo, dentro da capacidade do indivíduo, do momento em que o indivíduo se encontra. Então, jamais um indivíduo vai entrar, digamos, para treinar com você, sendo um indivíduo destreinado, você já vai colocá-lo numa intensidade alta. Você tem que criar uma base de valências físicas, de competências físicas fundamentais para que aquele indivíduo consiga ter um desempenho continuado, né? Isso inclui trabalhar todas as vias metabólicas, TPCP, glicolítica e oxidativa. Perfeito? Bom, acho que como fundamental, né, e como não deveria ser, pelo menos, né, para todo tipo de treinamento prescrito, você inicia trabalhando o indivíduo pelo eixo central, pelo core. Essa concepção de core, ela veio um pouco superficial, né, para a educação física aqui no Brasil de modo geral. Ela começou com uma visão muito voltada somente para a musculatura abdominal, paravertebral, e com o tempo essa visão ela foi mudando, né, ela foi tomando uma abrangência maior, e a gente vai estar falando disso da seguinte forma, colocando o que hoje é considerado o core, né, quais são os músculos que formam esse core na concepção contemporânea, que é o transverso, oblíquos internos externos, multífidos, eretores de espinha, iliocostais, latíssimo do dorso, romboide, trapézio, ilho pessoa, tensor fascia lata, reto femoral, sartório, pectíneo, grácil, complexo de adutores, glúteos, serrátil anterior e o manguito. Então, se você analisar de forma anatômica todas essas musculaturas que eu estou colocando aqui, você vai ver que nós incluímos aí desde o quadril até a região escapular, e não só a região abdominal, como a concepção de core hoje. Tá? Cada estrutura dessa você vai ter uma função, cada estrutura dessa vai ter um papel, né, para desempenhar para a sua atividade física, e eu vou estar discriminando aí de forma, para colocar mais claro a minha linha de raciocínio para vocês, como isso funciona de forma efetiva. O core, como eu disse, você tem essa divisão do quadril, do tronco, das escápulas, daquelas musculaturas, né? E cada um dessas estruturas tem
uma função. Tá? O quadril ele tem como função estabilidade e a promoção de força para membros inferiores. Tá? É importante dizer que o quadril é o principal ponto de promoção de potência e força do nosso corpo. Então, todo o complexo ali de assoalho pélvico, todas as musculaturas que se inserem ali, são de forma primária, né, produtoras de força para o teu corpo praticamente todo, tá? Principalmente para os membros inferiores, né? O tronco ele é responsável por ligar esses pilares, né? O pilar do quadril e o pilar escapular. Ele é um pilar de transferência, o tronco, tá? Onde você tem essa transferência da energia dos membros inferiores para a cintura escapular e para todo o resto. É o elo de ligação das cinturas pélvicas e escapular. Então você vê que a concepção de core, ela começa a tornar muito mais abrangente quando você começa a abrir o campo visual e começar a visualizar essas três estruturas de forma a trabalharem de forma independente e interligadas. Tá? E não menos importante, as escápulas, né, que são responsáveis pela estabilidade e mobilidade de membros superiores. E elas trabalham, as duas escápulas trabalham como dois mini-cores, né, de forma a estarem fazendo com que você tenha a independência dos membros superiores, né, para executar múltiplas funções, ou seja, dependendo do dispor, dependendo da atividade que você esteja realizando, um braço pode estar promovendo força, o outro está gerando estabilidade. Então você tem essa questão de independência, né, dos membros aí, parte superior do corpo, para desempenhar funções diferenciadas mediante a necessidade.